A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje, Lucas 21, 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas acontecerem, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Ficai firmes no propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes é que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, liturgicamente percorremos um longo caminho. Estamos chegando no fim do ano litúrgico. E Jesus nos apresenta o sentido do fim dos tempos. Jesus está diante do templo em Jerusalém, que todos admiram pela beleza e esplendor, pedras cheias de belezas, ofertas votivas. Da beleza e grandeza não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. A palavra de Deus é nos convidar a lançar um olhar para a história e caminhar na esperança no meio das dificuldades e tensões. Ao caminharmos entre as ruínas, despertamos para Deus e podemos ter com Ele um encontro único e verdadeiro. A nossa história é uma história de salvação, não uma história de perdição. E tendo diante de nós o horizonte que Jesus nos apresentou com sua morte e ressurreição, caminhamos sempre na esperança. Ao comentar o texto sagrado, o Papa Francisco nos dizia: ele usa duas imagens aparentemente contrastantes. A primeira é uma série de eventos assustadores, catástrofes, guerras, caristias, tumultos, perseguições. A outra é tranquilizadora: não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Em primeiro lugar, há um olhar realista sobre a história, marcada por calamidades e também pela violência, por traumas que oferecem a criação, a nossa casa comum
e também a família humana que nela vive e a própria comunidade cristã. Pensemos nas tantas guerras de hoje, nas muitas calamidades de hoje. A segunda imagem, contida na certeza de Jesus, nos diz a atitude que o cristão deve assumir ao viver essa história caracterizada pela violência e pela adversidade. Vivemos da esperança. Jesus a nos indicar o caminho, dificuldades, dores, sofrimentos, mas paciência e perseverança. A vida da fé é tensa, cheia de dificuldades, um verdadeiro combate. A paz será destruída pela violência, a solidariedade entre os povos se romperá, chegará o ódio entre os irmãos e irmãs. Parece até que a morte tem mais força que a vida. No entanto, o Evangelho é o convite a perseverar. A intenção de Jesus não é fazer-nos viver de sobressaltos, esperando quase morbidamente o momento em que acontecerá tudo isso. Pelo contrário, Ele está a nos convidar a enfrentar com lucidez e responsabilidade a nossa história, que às vezes é difícil e conflituosa. Nesse sentido, as comunidades que vivem na tensão, na perseguição, ao lerem as palavras de Jesus, sentem-se confortadas, animadas. Jesus a nos despertar para uma atitude fundamental, a da fé, perseverar. O que nos pode levar à salvação não é nem a violência arrasadora que pretende resolver tudo pela força, nem a resignação dos que cansam de continuar lutando por um futuro melhor. Só o trabalho constante e tenaz abre para um porvir atraente e iluminador. Bem nos dizia Jesus: antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Sim, a fé é como que testada, testificada na aflição, perseguição, contrariedades. Mas o que está em jogo é o seguimento de Jesus. Segui-lo na contradição é a possibilidade de maturar na fé. Seguir nos momentos fáceis, realizadores, não nos aprofunda na fé. Mas nos momentos de maior contrariedade, quando já não sabemos mais, quando perdemos as forças, é que somos provados, fortificados, até maturados na fé. Sim, quando o templo com suas belezas caem, desfigura as nossas ideias e mesmo ideais, é que começa a surgir um mundo novo. Como nos lembra Santo Agostinho, somos operários de Deus e construímos o templo de Deus. A dedicação deste templo já teve lugar na sua cabeça, uma vez que o Senhor ressuscitou dos mortos, após ter triunfado da morte, tendo destruído nele o que era mortal, subiu ao céu. Agora nós construímos esse templo pela fé, para que também ele seja dedicado quando na ressurreição final. É por isso que há um salmo intitulado "Quando se reconstruía o templo após o cativeiro". Recordai-vos do cativeiro, onde estiverdes outrora, quando o demônio tinha o mundo em seu poder, como um rebanho aos infiéis. No desaparecer da harmonia e das mudanças e incertezas do templo, somos levados a perceber a força e a graça da fé que nos coloca a caminho. A fé nos concede a esperança e, por isso, não nos deixamos dominar por acontecimentos trágicos. Os seguidores e seguidoras de Jesus não podem permanecer escravos do medo e da angústia. Pelo contrário, são chamados a viver a história, a deter a força destruidora do mal, com a certeza de que a ternura providente e tranquilizadora de Jesus acompanha sempre a sua ação de bem e de bondade. Este é o sinal eloquente de que o reino de Deus veio até nós, isto é, que a realização do mundo como Deus o quer está se aproximando. É Ele, o Senhor, que conduz as nossas vidas, mas também é Ele que conduz a história. Na primeira leitura, o profeta Malaquias anuncia uma comunidade desanimada a uma comunidade desanimada, ao contrário do que dizem os céticos e desanimados. Deus não abandona o seu povo, nem deixa o mal dominar a história. Deus atua, vai transformar o mundo, vai derrotar as forças da opressão e da morte que privam os homens da vida. Das cinzas do mundo velho, Deus vai fazer nascer um mundo novo, iluminado pela luz da salvação.
Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios será como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los de tal modo que não lhes deixará raiz nem ramo. E para vós que temeis, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. É verdade, bem nos dizia Jesus no final do texto do Evangelho, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Não sabemos o tempo de Deus, mas sabemos que Ele nos oferecerá e nos oferece a salvação, pois fomos redimidos, salvos em Cristo. Ao experimentarmos as contradições, as agressões, as destruições e violências, escutamos com lucidez a palavra de Papa Francisco. O Senhor nos chama a colaborar na construção da história, nos tornando com Ele pacificadores e testemunhas da esperança num futuro de salvação e ressurreição. A fé nos faz percorrer com Jesus os caminhos muitas vezes tortuosos deste mundo, mas com a certeza do poder do que o seu Espírito vence todas as forças do mal. O amor é sempre superior. O amor é mais poderoso, porque é Deus. Deus é amor. E nos dizia também Papa Francisco, os mártires cristãos são exemplo para nós. Os nossos mártires, também do nosso tempo, são mais numerosos que no início, que apesar das perseguições, são homens e mulheres de paz. Nos dão uma herança para perseverar e imitar o Evangelho do amor e da misericórdia. Este é o tesouro mais precioso que nos foi dado e o testemunho mais eficaz que podemos transmitir às pessoas do nosso tempo, responder ao ódio com amor, à ofensa com o perdão. Até a nossa vida cotidiana, quando recebemos uma ofensa, sentimos dor, mas devemos perdoar de todo o coração. Somos assim, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, convidados por São Paulo na segunda leitura de hoje a permanecermos ativos, esperançados, não acomodados, desanimados, ocupados em nada fazer. E nos ensina, em nome de Jesus Cristo, ordenamos e exortamos que trabalhem. Diante de tantas dificuldades, violências e tensões injustas, somos incentivados a trabalhar pela edificação do reino, o reino da verdade e da graça, da justiça, do amor e da paz. Jesus, ao ensinar os seus discípulos, garante que a história não terminará num fracasso, mas salvo e redimido. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Continuamos na leitura, queridos radiovintes, com o texto belíssimo de Papa Leão XIV, a exortação apostólica sobre o amor para com os pobres. Lá lemos, é inegável que o primado de Deus no ensinamento de Jesus é acompanhado por outro princípio fundamental, segundo o qual não se pode amar a Deus sem estender o amor ao próximo, aos pobres. O amor ao próximo é a prova tangível da autenticidade do amor de Deus, como nos diz São João. A Deus ninguém o viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chegou à perfeição. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. São dois amores distintos, mas inseparáveis. Mesmo nos casos em que a relação com Deus não é explícita, o próprio Senhor nos ensina que qualquer ação de amor pelo próximo é, de algum modo, um reflexo da caridade de Deus. Em verdade vos digo, sempre que fizerdes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Por esta razão, recomendam-se as obras de misericórdia qual sinal de autenticidade de culto, que ao louvar a Deus, tem por missão abrir-nos a transformação que o Espírito pode realizar em nós, para que todos nos tornemos a imagem do Cristo e da sua misericórdia para com os mais fracos. Nesse sentido, a relação com o Senhor que se expressa no culto pretende também libertar-nos do risco de viver as nossas relações segundo a lógica do cálculo e das vantagens, abrindo-nos à gratuidade que existe entre aqueles que se amam e que por isso partilham tudo. A esse respeito, Jesus aconselha: quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos.
Não vão eles também convidar-te por sua vez e assim retribuir-te? Quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que te retribuir. O apelo de Jesus à misericórdia para com os pobres encontrou a sua máxima expressão na grande parábola do juízo final, que é também uma representação gráfica da bem-aventurança dos misericordiosos. Ali o Senhor ofereceu-nos a chave para alcançar a plenitude, porque se andamos à procura da santidade que agrada a Deus, neste texto encontramos precisamente uma regra de comportamento com base na qual seremos julgados. As palavras fortes e claras do Evangelho devem ser vividas sem comentários, especulações, desculpas. O Senhor deixou-nos bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver pressentindo dessas suas exigências. O programa da caridade na primeira comunidade cristã não derivava das análises ou projetos, mas diretamente do exemplo de Jesus, das palavras do Evangelho. A carta de São Tiago dedica amplo espaço ao problema da relação entre ricos e pobres, lançando aos fiéis dois apelos muito fortes que questionam a sua fé. De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-los? Se um irmão ou irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, um de vós lhe vai dizer: ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. O vosso ouro e a vossa prata enferrujam-se, e as suas ferrugens servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes afinal para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, está a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Que a força tem estas palavras, mesmo quando preferimos fazer-nos de surdos? Na primeira carta de São João encontramos um apelo semelhante. Se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade e lhe fecha seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? O que diz a palavra revelada é uma mensagem tão clara, tão direta, tão simples e eloquente, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. A reflexão da Igreja sobre esses textos não deixaria ofuscar nem enfraquecer o seu sentido exortativo, mas antes ajudar a assumi-los com coragem e ardor. Para que complicar o que é tão simples? As elaborações conceituais hão de favorecer o contato com a realidade que pretendem explicar e não afastar-nos delas. Por outro lado, um claro exemplo eclesial de partilha dos bens e da atenção da pobreza encontramos na vida cotidiana, no estilo da primeira comunidade cristã. Podemos recordar em particular o modo como foi resolvida a questão da diária distribuição dos auxílios às viúvas. Era um problema difícil, até porque algumas dessas viúvas provenientes de outros países, por vezes, eram preteridas por serem estrangeiras. Com efeito, o episódio narrado nos Atos dos Apóstolos põe em evidência um certo descontentamento da parte dos helenistas judeus de cultura grega. Os apóstolos respondem não com qualquer discurso abstrato ao colocar no centro a caridade para com todos e reorganizam a assistência às viúvas, pedindo à comunidade que procurasse pessoas sábias e estimadas a quem confiar o serviço das mesas, enquanto eles ocupavam a pregação da palavra. Quando Paulo foi a Jerusalém para consultar os apóstolos, a fim de não correr ou ter corrido em vão, foi-lhe pedido que não se esquecesse dos pobres. Ele, então, organizou diversas coletas para ajudar as comunidades pobres. Entre as motivações que oferece para tal gesto, merece destaque o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Para aqueles que entre nós, pouco inclinados a gestos gratuitos sem qualquer interesse, a palavra de Deus indica que a generosidade em favor dos pobres é um verdadeiro bem para quem a pratica. Efetivamente,
Ao agir assim, somos amados por Deus de modo todo especial. Na verdade, as promessas bíblicas dirigidas àqueles que dão com generosidade são muitas. Quem dá ao pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe retribuirá o benefício. Dai e vos será dado. A medida que usardes para com os outros será usada convosco. Então a tua luz surgirá como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se. É verdade, os primeiros cristãos estavam convencidos de tudo isso. A vida das primeiras comunidades eclesiais que chegou até nós como palavra revelada no cânon bíblico é-nos oferecida como exemplo a imitar e como testemunho de fé que opera através da caridade, permanecendo como admoestação perene para gerações futuras. Ao longo dos séculos, estas páginas têm incentivado o coração dos cristãos a amar e a realizar obras de caridade como sementes fecundas que não cessam de produzir muitos frutos. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, que pensamentos profundos nos coloca Papa Leão para estarmos cada vez mais em sintonia com os nossos irmãos mais necessitados. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembramos os aniversariantes dessa semana. Dia 10, aniversário natalício de Frei José Maria Botelho. Dia 22, nascimento do diácono Nelson Nogueira da Silva Júnior. Também no dia 2, do diácono Ronaldo Souza dos Santos. E celebra aniversário de ordenação dia 18, Padre Hilton Brito de Oliveira. Rezemos por esses nossos irmãos que vivem entre nós e colocam sua vida e ministério a serviço das nossas comunidades. Deus os abençoe. Façamos juntos a oração do jubileu. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos vossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo domingo, se Deus assim o desejar. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.